Neste vídeo vou mostrar por que a gramática é a parte menos importante para aprender inglês. Eu perdi tanto tempo com essa jossa de gramática e agora eu vou compartilhar tudo o que eu aprendi e o que realmente funciona e importa para o seu inglês. Eu vou mostrar neste vídeo de uma forma bem simples e eu espero que de uma forma bem rápida, tá? Então, bora pro vídeo sem enrolação. Então, começando pelo começo, gramática em inglês é menos importante. Ponto inicial. Teve um momento da minha vida em que eu percebi que, como iniciante, eu perdi muito tempo com gramática. Como iniciante, pessoa que estava tentando aprender inglês, veio aquele despertar, aquele interesse em querer realmente aprender inglês e até mesmo ficar fluente. Então, lá para trás, quando eu era adolescente, começou, eu desenvolvi esse interesse, mas só que eu perdi bastante tempo com gramática. Então, por esse motivo que eu criei esse vídeo para te falar as minhas reflexões, os meus aprendizados e o que eu passei para você realmente ficar ciente, eu acho que vai ser interessante para você, vai só acrescentar valor para você também. Então, a minha opinião sobre a gramática. Gramática, no caso do inglês, né? E também eu acho que qualquer língua, né? Se você quer aprender qualquer outra língua, né? Se quiser aprender a gramática no inglês, gramática em português, qualquer outra língua, né? Gramática é a prisão invisível do iniciante. Por que gramática é a prisão invisível do iniciante? Porque eu tenho essa opinião. Porque justamente aqui a gente aprende um pouco de gramática, tem escolas e cursos também no YouTube. Mas só que é uma prisão invisível porque justamente a pessoa já fica lá no começo aprendendo gramática, aprendendo. E aí ela não chega a lugar algum. Ela até sabe algumas regrinhas tal, no caso de cabeça, mas só que se a gente for pedir pra ela realmente falar inglês, pra tentar ter uma conversa em inglês cara a cara com o americano, nem cara a cara, mas fazer pelo menos uma ligação, mandar um áudio, trocar um áudio mesmo, a pessoa falando de boa em inglês, ela não consegue. Então, por isso que é uma prisão invisível se a pessoa não souber escolher um método legal para iniciar. Até porque eu já gravei um vídeo falando sobre por onde começar no inglês. Aí, se o iniciante ele escolheu gramática, então com certeza ele vai ficar numa prisão invisível, ele não vai desenvolver tanto no inglês quanto ele espera. Então, como eu falei aqui, provavelmente, eu acho que a maioria, se não todas as pessoas já tiveram uma aulinha de gramática nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, ou até mesmo tem aquelas pessoas que quer aprender na faculdade e tal, né? A pessoa quer se especializar mais ainda. Mas só que principalmente nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, as pessoas já tiveram aula de gramática. Ou até mesmo elas pagaram curso, elas pagaram uma escolinha de inglês mais especializada. Mas eu acho que a maioria já passou por, nem que for uma aula de gramática, uma aula de inglês, né? A aula de inglês das escolas é basicamente gramática. As pessoas já passaram por isso, inclusive eu não sou exceção. A escola não vai ensinar o importante. Então, grava bem isso. A escola realmente não vai ensinar importante. Se você agora que tá entendendo isso, que bom que você entendeu. Só que mais cedo ou mais tarde as pessoas percebem que nas escolas, cursos e tal, você não vai aprender o importante no inglês. O que você realmente deve aprender no inglês. Tem bastante pessoa que já durante a escola já sabe, que não vai aprender. A maioria das coisas não são importantes, no caso do inglês e também para outras matérias, né? Mas no inglês é certeza que não vai ter coisa super importante para você realmente levar na vida e você ficar fluente. Não, das escolas não. E aqui o YouTube. O YouTube também é uma plataforma acessível para todas as pessoas, né? Que tem internet. Só de ter um celular você consegue acessar o YouTube. Você tem a internet e você já acessa. Mas aí o problema é que é quando você é iniciante e você tá maratonando vídeos de inglês. Por hora você cai nos vídeos de gramática, explicando cada tipo de tempo verbal, advérbios, adjetivos. E aí você fica só maratonando vídeo de gramática. Tem bastante iniciante que eu vejo que já maratona vídeo de gramática, aí o YouTube ele vai recomendar mais ainda. O algoritmo ele já percebe que a pessoa gosta mais desse tipo de conteúdo e aí acaba recomendando mais. Isso daí já reflete no gosto da pessoa. Se a pessoa gosta, tudo bem. Mas querendo ou não, convenhamos, ela tá nessa prisão invisível que é a gramática. A pessoa só vai ficar nos vídeos de gramática e acha que tá aprendendo inglês de verdade. A pessoa, na verdade, está numa piscina. Eu gosto de fazer essa analogia. Ela tá na piscininha, ela tá realmente só no raso, né? Ela não tá nadando de verdade no mar do inglês. A pessoa, ela só tá na piscininha, sei lá, naquele inglês de gramática, naquele inglês de frasezinha, tipo, ler uma frasezinha de inglês ou outra. Mas o que a gente quer trazer aqui é realmente aquele inglês real que você vai conseguir conversar com qualquer pessoa do mundo. Então, se você quer isso, você não vai ficar só em vídeo de gramática, você não vai aprender a coisa
tão relevante na prática da escola para a vida, né. A escola, no caso, vai ter aquelas aulas de gramática, você vai tirar uma nota, mas você vai esquecer depois que passa a prova, né. Aí os vídeos aqui, o YouTube vai recomendar mais, só que você trava a língua, você realmente não consegue falar inglês, tá percebendo? E outra coisa é que nem tudo é perfeito no inglês, e nem no português. E justamente a gramática, ela já traz essa na minha cabeça já vem aquela coisa de perfeição. Parece que quando você está estudando gramática tem que ser tudo perfeito. Isso é o lá do engano, igual eu vou falar aqui no próximo tópico. Porque, veja bem, eu falei aqui até mesmo do português, mas no português você vê o seguinte: a gente não fala tudo perfeito, a gente não fala tudo com perfeição. A gente não pensa na gramática, a gente já sai falando. A gente já sai falando, a gente já se comunica com as pessoas aí fora normalmente, também com a família, tudo. A gente não vai ficar falando tudo de forma formal. Claro, você vai falar no trabalho, lá no seu trabalho você vai ter um jeito, você vai se portar conforme o ambiente e tal, obviamente. Só que nem tudo vai ser perfeitinho. E justamente isso vale também para o inglês. No inglês também é assim. Nem tudo é perfeito, nem tudo é formal. No caso, é mais informal. Se você for se comunicar com as pessoas normalmente, no cotidiano, você vai ver que lá os americanos, por exemplo, eles não falam tudo perfeitinho, eles já saem falando tudo informal, no dia a dia, com a família, os amigos, enfim. E aí a gramática, ela, você tem que ter cuidado para enxergar a gramática, porque já vem aquela coisa de perfeição, tem que ser perfeito e tal. Mas na realidade não é bem assim. E não digo que a culpa é da gramática em si. A culpa é da gramática, a gramática está errada, a gramática não devia existir, a gramática é só perca de tempo. É perda de tempo se você não sabe, né? Se você não sabe quando usar a gramática. Então, para quem é iniciante que está começando também, até mesmo intermediário no inglês, eu imagino que essa pessoa não pode estar usando agora. Ela tem que focar em outras formas de aprender realmente o inglês de verdade, o inglês real, do que ficar focando só em gramática, do que focar só em gramática. Exclusivamente na gramática, ainda mais de início. Não tô falando que a culpa é da gramática. Na verdade, o erro mais tá na forma da pessoa escolher, tá? Mais na forma de como a pessoa pensa em como é aprender inglês. Qual a forma correta de aprender inglês. Se ela acha que é só estudando gramática, então ela tá totalmente enganada. Na verdade, as pessoas mesmo acabam se enganando, igual eu falei aqui, né? Então, pega um exemplo aqui. A pessoa viu um vídeo de gramática e presume que o foco é na gramática. Ela acha que o foco é só na gramática. Então, já tá com engano. A pessoa já tá totalmente enganada. E como se enganam, acaba focando na gramática e não no que realmente importa. E foi o que eu falei aqui atrás, né? Realmente as pessoas acham que é gramática e também tem que ser perfeito as coisas, acaba focando só nisso. Acaba achando que esse é o caminho e pronto. Mas aí depois vê que tem um tempo gasto, né? Com menos eficiência. Ainda mais para quem tá começando, para quem é iniciante. Se não souber fazer uma boa escolha, né? Não tiver uma boa orientação, se não receber uma boa orientação de alguém, alguma ajuda, algum norte de como aprender inglês, então ela vai fazer más escolhas, escolhas que vai fazer ela perder muito tempo para realmente aprender inglês de verdade, aprender inglês real. Um tempo gasto com menos eficiência, né? Foi o que aconteceu comigo também, que eu já vou falar. Tem aquela síndrome do quase lá, né? Do quase lá. E aí vem aquela coisa que a língua travou. Você está estudando tanto gramática, tá vendo tanta coisa de gramática, que aí, quando você tenta soltar o inglês de dentro de você, você não consegue. Por quê? Porque justamente você já gastou bastante tempo gramática, mas não no que realmente vai ajudar a você aprender inglês de verdade. E tem aquela outra coisa da gramática, decoreba. Você tá aprendendo gramática, mas pra quê? Ah, eu quero aprender inglês mesmo, sabe? O iniciante já pensa assim, eu quero aprender inglês, então deixa eu ler que qual a forma correta e tal. E não tá errado de pensar qual a forma correta. O que tá errado é a escolha. A pessoa ela pode pensar, nossa, qual é o caminho correto? Mas também a pessoa ela escolhe sua gramática e já tá errado. E aí no erro que a pessoa aprende a não escolher a gramática, sabe? A não iniciar pela gramática. Então aqui, ó, passar de ano, né? A pessoa ela precisa estudar inglês para passar de ano, igual eu passei. Preciso estudar gramática, preciso estudar essas regras aqui, saber onde coloca a palavrinha e pronto, é só isso. Passei de ano na escola. Passar no vestibular, porque tem vestibular que eu acho que cobra inglês, aí você precisa interpretar também. Enfim, ficar mais inteligente, a pessoa só quer aprender gramática pra depois ela falar que entende assim, como é que mexe o inglês e tal. Tem pessoa de vários tipos, né? Acaba até falando essa decoreba que não é necessária pra você usar no inglês. Aqui vamos pra parte do lé do engano. Quando eu comecei a me interessar no inglês, eu achava que gramática era o caminho. Então, tinha aulas de escola, né? Tudo começou com aulas de escola. Não tô culpando a escola também, tá? Assim como eu não culpo a gramática. Mas tudo começou na escola. Lá na escola, ensino fundamental, ensino médio, já tinha aquelas aulas de gramática e eu achava que
eu tinha que já estudar em casa também, de forma extra, pra realmente eu já ir melhorando no inglês também, né. Eu já tinha essa visão, mas aí o errado foi eu tomar essa escolha sem muita instrução. Eu estava pensando certo no caso de: "Nossa, eu quero estudar inglês, eu quero melhorar no inglês", tudo bem, só que você fazer uma má escolha e depois você vê que não tá funcionando, aí já é burrice, né, na minha opinião, já é burrice, pelo amor de Deus, né. As aulas da escola já começou nesse incentivo de você tem que estudar pra realmente passar de ano, aí eu já ficava na gramática, aí consequentemente eu achava que gramática era o caminho, mas não necessariamente. Escolinha de inglês, tinha outros amigos, eu não fiz escolinha de inglês particular, né, só de inglês. E teve outros amigos que fizeram, tal, aí também é a mesma coisa, tem aquelas coisas de gramática, tal, e ficava focando bastante. Tinha mais outros exercícios, óbvio, que hoje eu não tenho tanta ideia, né, porque eu não participei também, então não posso falar tanto. Mas também tinha coisa semelhante da escola, gramática, né. Vídeo só de gramática do YouTube, que é igual eu falei, o YouTube, ele percebe que você já tá vendo tanto do assunto e ele acaba te recomendando. Aí vira aquela coisa, você gosta do assunto e você vai não que você gosta, né, você acha que é o certo, né, gramática, então você vai vendo cada vez mais. Ainda comprei um livro de gramática. Eu já cheguei a comprar livro de gramática mesmo, porque eu já tive aulas na escola, eu já fui ver vídeos no YouTube um pouco sobre gramática, e aí eu acabei até comprando livro de gramática. Livro de gramática. Tudo em inglês, tal. Eu fazia exercício, é como eu falei em outro vídeo também, eu já fiz mapa mental, já fiz resumo, já escrevi, fiz exercício e tal. Eu achava que era o caminho para realmente aprender inglês, mas eu estava enganado. Lá é do engano. E com o tempo fui percebendo uma coisa, que gramática não deve ser o foco principal. Não deve ser o foco principal. Ainda mais para quem está começando. Então, isso daqui eu tô repetindo, né? Ainda mais para quem tá começando, porque tem muita gente que já tá mais avançado. Pode ser que tenha gente que caia nesse vídeo, tá mais avançado já, entende um pouco mais de inglês, mas eu espero que o vídeo mais some pra pessoa. Agora, pra quem já tá iniciando, aí já dá aquela luz na cabeça, já percebe que realmente gramática não é o foco. Quem tá avançado já deve entender que gramática também não é o foco, mas o vídeo ele vai acrescentar de alguma forma, dar uma visão que eu acho que vai somar também. Então, o vídeo vale pra todo mundo. Não vá pela contramão. Então, o que eu aprendi? Eu sei que foi uma coisa bem rápida, mas o que eu realmente aprendi nessa trajetória de eu começar tudo pela gramática, e comprei livro de gramática, tentei fazer as coisas. O que eu aprendi com tudo isso, com essas escolhas que eu fiz? Tem duas coisas que eu acho muito importante. Primeira coisa, o tempo perdido me ajudou a tomar melhores escolhas. Então, eu falei, não tá errado você pensar em, nossa, eu quero buscar melhorar meu inglês. Nossa, eu quero aprender inglês da forma certa. A sua forma de pensar, tudo bem. Mas aí, essas escolhas erradas já fizeram com que eu tomasse escolhas melhores. Então, esse tempo que eu perdi só estudando gramática me ajudou a tomar melhores escolhas. Se a língua travava, então eu tinha que buscar um jeito de destravar. Falo em outro vídeo como você, porque tem gente que sabe ler e escrever, mas não sabe como falar. Isso daí eu já falo mais em outro vídeo que eu já gravei. Aí só falta edição eu já vou mandar. Então, o negócio é o seguinte, você vai ouvir para depois falar. Essa que é a coisa. Você vai ouvir para depois falar, porque tem gente que acha que tem que só falar, mas só que nunca ouviu como é que se fala inglês. Ah, sei lá, não ouviu nem um americano, nem um britânico falando inglês para depois ela tentar falar. Então, você primeiro tem que ouvir, tem que fazer imersão, negócio, escrever aqui embaixo. E também depende do seu nível. É, como eu falei aqui em cima, né? Mais para quem tá começando essa ideia. Mas também vai somar para quem tá avançado. Só que depende do seu nível. Se você tá mais avançado, então provavelmente você já fez mais imersão, você já entende gramática um pouco mais, né? Isso eu tenho certeza. Para quem tá iniciando do zero mesmo, texto com áudio, se você tiver um pouquinho mais avançado, aí você faz imersão mesmo. O que quer dizer? Você ouve, vê séries, vê filmes, aí você faz uma imersão no inglês. Você tá ouvindo inglês para depois você falar. É assim que você vai acabar destravando, você vai acabar desbloqueando o seu inglês de dentro para fora, tá? Mas tudo começa de dentro, você ouvindo para depois falar. Essa é a sacada. Aí a segunda coisa que eu aprendi, eu gostei daquela analogia de dirigir o carro e também aprender mecânica. Então, no inglês, o que é o ideal? O ideal é você dirigir, é como se você dirigisse o carro, soubesse dirigir o carro. Você sabe falar inglês. É diferente de você aprender gramática. O que eu acho mais importante, você aprender primeiro a dirigir o carro. Se você tiver interesse, você aprende mecânica. E tá tudo bem. O que é mais importante no inglês, então? Você aprender sobre o inglês de verdade. Tem algumas dicas que eu também já falei no vídeo. Você aprende o inglês de verdade, né? Como é que você aprende realmente, um método bom. Aí depois, quando você estiver bem mais avançado, aí você aprende
mais sobre gramática. Você estuda mais sobre gramática. Você pode melhorar a pronúncia, pode melhorar a conversação. É assim, seria a mecânica, se for falar de forma analógica. Mas o mais importante é você aprender o inglês de verdade, tá? Como eu disse, nem tudo é perfeito, como a gramática, a gente pode acabar pensando errado, né? Tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo certinho no inglês, até porque eu sou perfeccionista, infelizmente, mas é uma qualidade por um lado, mas por outro eu não acho tanto. E na gramática já me dá essa impressão, nossa, tem que ser certinho, mas nem tudo é certinho no inglês. Mas você pode aprimorar a gramática, igual eu falei aqui, né? E não focar exclusivamente nela. Você pode aprimorar a gramática e não focar exclusivamente nela. Primeiro, a minha sugestão é você começar a realmente aprender o inglês de verdade, para depois você se especializar, entre aspas, na gramática. Então, com isso, eu tenho certeza que você já teve uma boa noção sobre gramática. Gramática não é que ela não é importante, ela é menos importante. Você foca no que realmente importa e depois você aprimora e usa a gramática a seu favor, tá certo? E não como uma prisão invisível que você está começando, mas você não está destravando. Então, tem que usar a gramática, mas ela não é a coisa mais importante. Ela é a coisa menos importante para quem está iniciando, para quem está começando, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.